Todo mundo falando de Nubank, falando de IPO do Nubank, Warren Buffett coloca 500 milhões de dólares no Nubank e também estão falando do novo programa da Nubank chamado Nu Sócio. Primeiro, para a gente entender sobre esse novo programa da Nubank, nos sócios, a gente vai precisar falar de um investimento chamado BDR, Brazilian Depository Receipts. Mas o que são essas BDRs? Traduzindo, se chama Recibos Depositários Brasileiros, ou se você quiser simplificar, Recibo de Depósito Brasileiro. Nada mais nada menos que certificado que você tem depósitos que representam ações em outro país, ou seja, as ações norte-americanas que são negociadas no pregão da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos ao exemplo da Apple. A gente sabe que a Apple tem as ações negociadas no mercado norte-americano, não no mercado brasileiro. Ou seja, então a gente pode negociar as BDRs aqui no Brasil, que são os recibos que comprovam que a gente tem as ações da Apple no mercado norte-americano. E no caso da Nubank é a mesma coisa, porque é um BDR. Uma coisa que vale ressaltar é que no caso da Nubank, uma BDR não vai significar uma ação. Para você ter uma ação lá fora, você teria que ter 6 BDRs aqui no Brasil. Mas por que é uma BDR e não uma ação de fato? Apesar do Nubank ser uma empresa brasileira, até para quem não sabe, o Nubank é uma empresa brasileira, a Nubank não está abrindo capital aqui no Brasil. Ela está indo para onde? No mercado norte-americano. Ela está abrindo capital na NYSE, New York Stock Exchange, para facilitar a Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, ela não vai abrir capital aqui no Brasil, na B3, na nossa Bolsa de Valores. Ela vai abrir capital no mercado norte-americano. Mas isso é culpa da B3? Não, porque se você for comparar os números, é muito mais vantajoso você investir no mercado norte-americano, porque no Brasil apenas 3% da população investe e lá nos Estados Unidos mais da metade da população já investe. E falando sobre o novo programa do Nubank, nos sócios, não tem direito para solicitar essa BDR. E outra, já tem duas notícias que eu queria comentar com vocês, então fica até o final do vídeo que vale a pena ressaltar. Mas quem tem direito a essa emissão dessa BDR? Quem já é cliente da Nubank, ou seja, você precisa já ter uma conta na Nubank, não ser inadimplente, e quando eles falam não ser inadimplente, significa que você não pode ter nenhuma dívida atrasada durante 8 dias na Nuconta e ter movimentado a sua Nuconta nos últimos 30 dias. São quase 23 milhões de BDRs para cada cliente que solicitar. Mas qual que é a jogada da Nubank por trás dessas BDRs? A Nubank escreveu assim: durante os primeiros 12 meses, a partir da nossa entrada na bolsa, vamos cuidar do seu pedacinho enquanto você pode se familiarizar com o mundo dos investimentos, para tomar melhores decisões sobre o que fazer com ele no futuro. E outra coisa, quando eles falam que vamos cuidar desse pedacinho, seja que durante 12 meses, ou seja, um ano, você não vai poder fazer nada com aquele BDR, você simplesmente vai poder ver a cotação dele. Você não pode vender, não pode fazer nada. Você vai ter que olhar a cotação dele durante os 12 meses. Mas qual que é a jogada por trás disso? A jogada por trás é que eles dizem que você vai se familiarizar com o mundo dos investimentos. E recentemente, a gente tinha uma corretora chamada Isinvest, que foi comprada pela Nubank e agora se chama Nuinvest. E provavelmente, quando você precisar vender ou se você quiser comprar mais desses BDRs, você vai ter que abrir conta e para poder ficar com o seu BDR depois dos 12 meses, quando você decidir o que fazer, você provavelmente vai ter que abrir uma conta na Nuinvest. Então a jogada por trás disso tudo é a própria Nubank captando clientes da própria Nubank e trazendo para a Nuinvest, que é a corretora de valores que a Nubank comprou. Ou seja, depois dos 12 meses que o BDR fica lá e você encher o saco com ele, você vai poder decidir o que você vai querer fazer. Ou seja, a Nubank vai querer trazer você da Nuconta para a Nuinvest, para você poder assumir ou para você vender a BDR. E as duas coisas importantes que eu queria falar. A primeira delas é sobre o imposto de renda. Porque todo mundo sabe, a partir do momento que você faz alguma operação em bolsa, que você investe na bolsa de valores, de fato, você precisa declarar imposto de renda. Não importa se você comprou ações da Saraiva a 50 centavos, você vai ter que declarar imposto de renda. Segundo o próprio site da Nubank, você não vai precisar declarar a BDR no imposto de 2022, que é relacionado à movimentação de 2021. A não ser se você já automaticamente precisa declarar imposto de renda. Caso seja só a BDR, você não precisa declarar o imposto de renda. E quando eu falo de imposto de renda, não estou falando de pagar imposto, eu estou falando de declarar
o imposto. A segunda coisa é que BDR é o investimento em bolsa. Bolsa é renda variável. A variável ela pode subir, tanto ela pode cair. Você está exposto ao risco de oscilação a mercado, ou seja, se o seu BDR ficar R$10, outro dia pode ficar 12, 15 ou pode cair para 0, 2, 3, ninguém sabe, porque é renda variável. Ou seja, você vai ter aquele gostinho que os outros investidores têm de ver o mercado oscilando.